Tá muito quente aí? Aqui está. Tudo bem, pessoal, com vocês? Espero que sim. E hoje eu venho dizer os cuidados que a gente tem que ter com as nossas plantas, com as nossas orquídeas, com esse calor, com o verão. Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Cris e você está no canal certo para você. Orquídeas, Encantos e Natureza. Eu acabei de regar minhas orquídeas e com essas temperaturas mais quentes, elas acabam secando muito mais rápido e todo mundo sabe que as orquídeas em si são plantas que apreciam umidade. Umidade ambiente, não elas não gostam de encharcamento. Questão importantíssima, então, no cultivo das orquídeas é a umidade ambiente. Seria bom aquele aparelho que mede a umidade do ambiente. Como eu não tenho, tem algumas coisas aqui naturais que me indica a umidade, que são algumas plantas. Além de eu apreciar a beleza que cada uma delas tem, todas elas estão aqui com o objetivo de transmitir umidade para minhas orquídeas. Então, tem a folhagens que elas ajudam na umidade do orquidário. Então, é uma questão muito importante a umidade. Por isso que eu ando batendo nessa tecla. E, gente, algumas plantas aqui me indicam quando está muito quente e que o orquidário está sem nenhuma umidade. A melhor planta assim, que transmite umidade, não tem como a lírio da paz. Ela é uma folhagem que ela transmite muita umidade e por isso ela perde muito rápido a água que ela tem. Então, quando ela está seca, eu preciso que ela esteja assim. Essa daqui é a amaranta. Agora que ela está melhorando. Pois antes, aqui ela está bem mais fechada. As amarantas são conhecidas como plantas rezadeiras e elas se fecham assim durante a noite. Mas outro fator importante é a questão quando está faltando umidade. E ela está precisando de regas. Se essas plantas estão em vaso e tem umidade, porque queira ou não queira, o substrato mantém a umidade, imagine as nossas orquídeas que não tem terra no seu substrato. Então, de suma importância a questão do substrato. Orquídea nenhuma tolera encharcamento. Então, o substrato deve bater a água e escorrer. Pois o ambiente assim, você tem muita umidade do seu orquidário. E aí você acaba molhando demais. Então, um lugar úmido e quente é um lugar propício para a proliferação de fungos e bactérias.
Então, vamos colocar nossas orquídeas em um substrato que escorra rapidamente. Quando você opta por isso, aí você vai ter que regar mais vezes. E eu não sei como é o seu tempo, né? Hoje em dia, nosso tempo é muita correria. Eu acabei de regar minhas orquídeas e até a amiga Tercília, vou deixar um link, vão lá visitá-la. Ela tem lindas orquídeas, então ela me perguntou como eu regava minhas orquídeas. Eu rego assim, de mangueira mesmo, reguei todas elas. Algumas eu rego, tenho que regar mais vezes durante o dia, então eu chego do trabalho, vou lá, pego o regador e molho individual, pois algumas apreciam mais umidade. E é isso, gente. Descobri, gente, que eu estou com 300 e poucas orquídeas. E haja trabalho, porque não é só as orquídeas, tem outras plantas aqui também. Como eu estava falando do aparelho natural que transmite, que eu posso ver se tem umidade, então eu uso como substrato nas minhas orquídeas. Você conhece a pinha? Então, todas as minhas orquídeas estão plantadas, a maioria delas, com esse substrato padrão. Carvão, caco de telha, pé da brita e isso, que é uma pinha. Quando ela está assim, é sinal de umidade, pois ela fica fechadinha. E quando ela está bem aberta, ó, quando ela está fechada, pois também acabei de regar todas elas. Agora, quando ela está aberta, é sinal de pouca umidade. Então, aí que eu rego as minhas orquídeas. Legal, né, gente? Então tem produtos naturais que dá para ver se tem umidade no orquidário. As plantas. Outra questão que eu quero falar sobre as plantas é que muitas delas são muito boas para umidade. É o caso das bromélias, samambaias. Então, eu tenho muitas de bromélia e samambaia fazendo conjunto com as minhas orquídeas. Principalmente nas vandas. Olha aqui, gente. Coloquei a samambaia nessa van. Aqui vou colocar outra. Já até está aí. A samambaia vou colocar aqui junto com essa vanda. Bom, e as vandas? Elas são plantas que apreciam e até gostam de climas bem quentes. Assim também como as phalaenopes, algumas catleias, mas tem umas que não gostam nem um pouco e elas são de regiões com climas mais amenos e gostam de friozinho, então elas sofrem mais um pouco, principalmente aquelas que gostam de alta umidade, que é o caso das ceologines ou coeologine, como queiram chamar. As outras são as miltônias. Eu moro aqui no sul do Brasil e aqui faz frio, mas tá muito quente e quando fica quente, é quente mesmo. Então, gente, eu tenho orquídea tanto de clima mais frio como de clima mais quente. Uma delas é as vandas. As vandas, elas são assim, com raízes aéreas. Elas gostam de ficar desse jeito, e não em substrato. Algumas pessoas até colocam em substrato
e até elas se dão bem. Mas isso vai depender do seu tempo, se você molha com frequência, pois as vandas elas têm que ter regas constantes. E através dessas raízes, há tanto circulação de ar, elas se nutrem, elas pegam, captam a umidade ambiente e tem a questão também dela se alimentar através das raízes. Então as vandas gostam de ficar assim com as suas raízes expostas e acho coisa mais linda. Outra planta, outra orquídea que você deve regar constantemente, pois secam muito rápido, são as orquídeas em tronquinhos ou toquinhos. Gente, aqui eu tenho na bolacha, ó, e ela é uma ceologin que gosta de bastante umidade, mas é cultivada na madeira. Outra aqui, ó, também aprecia bastante umidade, são as maxilárias. Aqui tem a chuva de ouro, ó, também na bolacha. Tenho aqui na madeira, tem aqui outra na madeira e tenho várias com esse tipo de madeira, o nó de pinho, que particularmente para mim é o melhor tipo de cultivar as orquídeas epífitas. Só que essas madeiras não seguram umidade. Então essas orquídeas precisam de umidade. Só que tá aí uma coisa boa da natureza. Cada orquídea é diferente uma da outra. Olha, essa é uma nobilho. Ela tem os pseudobulbos gordinhos. E isso é um reservatório tanto de água como de nutrientes. Então, essas daqui não precisa regar mais vezes. E é até bom cultivar assim, em madeira. Já outras não tem esses bulbos tão gordinhos. Por exemplo, essa daqui tem que regar mais vezes do que essa, pois não tem reservatório. Outra orquídea que eu devo regar mais vezes são as estanhópias. Elas apreciam boa umidade. Mostrei a floração dela para vocês. Outras orquídeas que eu preciso regar mais vezes são essas que estão, por exemplo, essa que está na treliça, essas que estão em cachepôs de madeira e principalmente essas daqui, ó, que estão em vaso de barro. Esse vaso não segura nada a umidade e eu tenho que regar mais vezes. Então, opte por colocar uma orquídea que não necessita de tanta umidade, pois senão não vai nada bem. Tenho aqui, gente, uma vanda nesse mesmo vaso. Ela está bem? Não tô vendo raízes, não está se desenvolvendo tão bem como uma orquídea que esteja não nesse tipo de cultivo. Esse vaso de barro não segura nada a umidade. E as vandas, né? Só que as vandas você pode colocar isso daqui, a barba de velho.
Isso ajuda a manter as nossas vandas com umidade, além do mais, dá um aspecto muito bonito nas suas orquídeas. Nas vandas principalmente, mas eu acredito que você possa colocar em que você achar melhor. Aqui eu tenho outro nó de pinho, ó. E está a minha encíclia. As encíclias, elas não precisam tanto assim de umidade. Mas pode-se notar que os pseudobulbos não estão tão rechonchudos, gordinhos como eles deveriam. Pode ser um sinal de pouca umidade? Até que possa ser. Mas ela tem um broto aqui, ó. E a função desses pseudobulbos é nutrir os mais novos. Então, a tendência desses bulbos é ficar assim, com essas ruguinhas, um pouco desidratado, mas eles estão fazendo a função dele, que é nutrir o broto novo, que vai dar origem à floração. Aí você tem essa questão aqui das orquídeas no tronquinhos, e a orquídea que está nela precisa de mais umidade. O que fazer? Você pode acoplar. Ó, gente, então você pode acoplar o toquinho dentro de um vasinho. O vaso de plástico é uma ótima opção para cultivar as orquídeas. E se ela estiver pratinho, daí junta água e você pode ficar tranquilo ou tranquila. Então, o que eu fiz aqui? Esse é um sídio. Ele estava se desidratando, acoplei ele nesse vasinho. Deu super certo. Outras orquídeas que apreciam bastante umidade e você deverá regar mais vezes são os bulbofilos. Bulbofilos e também as micro-orquídeas. Elas também apreciam bastante umidade, então essas precisam de mais regas e umidade. Vou mostrar essa orquídea aqui e depois mostrarei o resultado para vocês. Essa orquídea aqui, ela é cultivada nessa bolacha e ela está com um sinal claro de desidratação. Olha só o aspecto das suas folhas, os pseudobulbos, até o broto novo, ó, ficou assim. Isso é falta de água. E sabe onde é que ela estava? Ó, aqui é uma área. Ela estava aqui, ó. E ali tem um telhadinho. Então, não chove e também nem molhei ela. Então, eu fiz algumas mudanças e logo vocês vão ver como ela vai ficar bonita depois que eu tirei ela de lá. Aí, eu fiz uma mudança aqui. Aquela que eu tirei do lugar, coloquei essa daqui, que é uma laélia. Olha como ela está bonita, tá até com haste floral. Porém, alguns bulbos, ó, esse secou. E esse daqui, ó, isso é muita água, muita umidade. Além dela estar cultivada nesse vaso, que pretendo tirar lá em breve daqui, então tem muita umidade. Eu tava com a mão pesada, regando bastante, e andou chovendo também, graças a Deus. Então, você tem que adaptar. A outra parte do orquidário é com sombrite. O sombrite, ele protege do sol. Queira ou não queira, o sol tá muito forte, muito quente mesmo.
Então, tem que ter sombrite ou tem assim uma árvore. Falar nisso, esse pé de amora tá enorme. Tá ficando muito sombreado aqui o meu orquidário. O sombrite já tá sujo, ó, cheio de folhas e amorinhas. Vou ter que arrumar de novo o orquidário. Então, questão importante é o sombrite. Se a tua orquídea, ela tem que estar com um vegetal, um verde normal. Agora, se tiver com um verde bem forte, é questão de falta de luz. Eu não tenho nenhuma orquídea aqui que esteja com esse tipo de vegetal. Todas elas estão recebendo a luz apropriada. Ou não, né? Porque quando elas estão assim, com o aspecto meio amarelado, já é muito excesso de luz. Então ela tá pegando bastante luz mesmo aqui, ó. E o sombrite tá meio rasgado ali também. Então vou ter que arrumar aqui esse negócio. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha passado dicas boas para vocês. Se você gostou, deixa aquele like, agora, nossa. E também compartilhe com pessoas que gostam de orquídeas e queiram cultivar bem. Pois aqui se sempre terá uma dica. Beijinhos da Cris. Tchau!